Olá, pessoal. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos esperar o pessoal ir entrando aí. Tá todo mundo conseguindo me escutar? Tranquilo? Olá, caramba, tanta gente que eu não vejo há tanto tempo. Tá com um delay na imagem. Vamos lá. Eita. Oi, pessoal. Gente que eu não vejo há tanto tempo no Brasil, gente do meu ensino médio, do meu ensino fundamental. Muito bom ver o pessoal participando aqui e entrando. Vamos ver. A gente só está aguardando o Rômulo entrar na chamada para eu poder convidar ele para a gente começar a nossa discussão. Sim, professor Leonardo de português do Santa Teresa de Belford Roxo. Um abraço. Saudades de todo mundo também. Pronto, Rômulo entrou. Então vamos lá. Pessoal, olha, é quarta-feira, são 3 horas aqui nos Estados Unidos, 5 horas aí no horário de Brasília, no Brasil. E hoje eu tenho um convidado super especial, o Rômulo Neres, que é nascido e criado em Duque de Caxias, um município ali bem perto de Belford Roxo, onde eu também fui nascido e criado. E a gente vai estar conversando sobre educação, sobre ciência e pesquisa, e também um pouquinho das oportunidades de estudos que a gente teve aí enquanto moradores da Baixada Fluminense, que levou o Rômulo até a Universidade da Califórnia, onde ele fez um doutorado de sanduíche, e atualmente ele voltou para o Brasil e está com uma bolsa, né, ganhou uma nova bolsa, para poder estar na linha de frente da pesquisa sobre o coronavírus. E quem sabe aí trazer um tratamento, um medicamento, ou então uma tão sonhada vacina que está todo mundo aí pesquisando, todo mundo precisando desse tratamento aí. Então vou chamar ele, vamos ver se ele já está aqui e vamos lá. Opa, e Rômulo! aí? Olá, tudo bem? Tranquilo? E Rapaz! aí, como é E que estão as aí? coisas? Tá O indo, tá encontro indo. de, o encontro de Belford Roxo e Duque de Caxias, Ah, todo mundo, do direto do mundo. Instagram. Pois é, rapaz, olha, você tá no laboratório agora? Então, na verdade, a sala de estudos que fica do lado do laboratório, aqui dentro do departamento, mas não estou no ambiente do laboratório agora para poder falar sem máscara na câmera e tal. Aham. Sim, não, olha, ó, primeiramente eu quero te agradecer enormemente. Ó, domingo é o meu aniversário, é um presentão ter a sua disponibilidade aqui, porque eu sei que você tá super concorrido, né? Tá dando entrevista para Globo News, tá dando entrevista para o Estadão, para a Folha, então assim, fica difícil competir com os grandes, mas muito obrigado pela atenção e por ter decidido participar aqui com a gente, tá? Ah, que bom. Eu que agradeço o convite. Feliz aniversário adiantado. Te dou parabéns de novo no domingo. Tá certo, obrigado, hein? Então, acho que a gente já De vai, nada. vamos começar conversando mesmo, né? Já que você tá na Com UFRJ certeza. agora, né? Estou na UFRJ, exatamente. Tá na UFRJ. Então, como é que tá aí o clima de pesquisa? Como é que tem sido a rotina aí das coisas? Cara, as coisas estão muito corridas aqui. Não só eu, mas vários amigos meus, né, pesquisadores de outros departamentos, outros laboratórios também. A rotina aqui nesses laboratórios, nesses centros de pesquisa, está quase
24/7, assim. Você vê gente andando, fazendo experimento, conduzindo experimento, de um lado para o outro fazendo pesquisa o tempo todo, o dia todo, sem parar, porque a gente está, de fato, numa corrida contra o tempo, para tentar resolver isso tudo, né? Uhum. Imagino, imagino. E como é que está assim, o estágio da pesquisa? Né? Agora já entrando numa questão mais específica, o que já se sabe sobre o coronavírus e o que a gente não sabe? Claro, então, as pesquisas, elas tem muita coisa encaminhada, já muita coisa adiantada, tem muita coisa que a gente ainda não entende de fato como funciona, mas a gente tem duas vertentes principais nesse momento. A gente tem os pesquisadores que estão tentando diretamente, ativamente. Opa, acho que travou um pouco. Uma outra linha, tá me ouvindo? Agora voltou. Beleza. Então, a gente tem duas linhas principais de pesquisa. Uma delas, ela é direcionada, né? Os pesquisadores estão tentando descobrir tratamentos, vacinas, e uma outra linha é basicamente os braços dos pesquisadores que estão tentando entender os aspectos da doença. Porque essa doença se manifesta de maneiras muito diferentes, de maneiras muito complexas em diferentes indivíduos. Então, tem como grupo de risco idosos, tem como grupo de risco as pessoas cardíacas, obesos, imunocomprometidos. Mas você também tem casos de letalidade, casos de óbito, indivíduos aparentemente sem comorbidade, indivíduos mais jovens. Então, tem muitos aspectos dessa doença que a gente ainda tem que estudar, modelar, entender como está funcionando. E, basicamente, o que a gente sabe até agora? O novo coronavírus, ele infecta a gente por contato através das vias aéreas, principalmente através do nariz. Então, um dos grandes riscos, por exemplo, né, que fez com que o Ministério da Saúde determinasse a necessidade, né, de higiene, lavar as mãos e tal, o ser humano costuma ter muito contato com o rosto o dia todo, então é muito fácil a gente ter contato com superfícies contaminadas e depois ter o laboratório ser infectado. Uma vez que o vírus entra pelas nossas vias aéreas, ele consegue infectar diferentes tipos de células, desde que essas células expressem uma molécula, né? Esse é um dos caminhos principais, uma molécula, uma proteína chamada ACE2, que é uma proteína, uma enzima que também é responsável por controlar a pressão, regular a pressão no nosso corpo. E o vírus usa essa molécula para entrar nas células, infectar e se multiplicar. Uma vez que ele se multiplica, ele causa uma inflamação muito forte no pulmão da pessoa infectada. E essa inflamação, ela faz com que o indivíduo possa ter uma série de consequências. Então, você pode ter inflamações que são sistêmicas, você pode ter falência pulmonar, você pode ter síndromes respiratórias, que são os quadros mais associados à doença, né, que a gente chama, por isso que eles chamam de SARS, né, tipo, síndrome respiratória. Então, os indivíduos eles podem ter o comprometimento da capacidade respiratória, podem ter falência pulmonar, em último caso, mas a gente também tem algumas outras complicações, como, por exemplo, as pessoas que morrem por causa da formação de trombos, de coágulos, né? E você tem também indivíduos que podem morrer de outras complicações associadas, de outras infecções oportunistas enquanto eles estão no hospital, por exemplo, hospitalizados. Ela é uma doença que tem uma letalidade aproximada de 1%, se a gente considerar os países que testaram. E das indivíduos que foram testados, dos indivíduos que são positivos, que são contaminados, uma parte pode ser assintomática, mas mesmo assim transmitir o vírus, isso é importante citar, porque muita gente está achando que indivíduos assintomáticos não transmitem, mas uma outra parte, 10 a 15%, pode desenvolver formas severas e ter que ser hospitalizado. É desse grupo que saem os óbitos que a gente tem. E são coisas que a gente sabe. Coisas que a gente não sabe ainda, por exemplo, quais são os mecanismos que estão associados, que estão envolvidos nessa superinflamação que o vírus causa no nosso pulmão. A gente sabe alguns deles, a gente sabe alguns tipos de células que estão envolvidas, mas como esses mecanismos acontecem ainda com detalhes a gente não sabe, a gente tem algumas sugestões. O que torna alguns indivíduos assintomáticos e outros graves, a gente também não entende muito bem ainda, a gente tem algumas ideias. Predisposição genética, ser exposto a uma quantidade de vírus muito grande logo no início, mas são todos aspectos que a gente está tentando descobrir ainda. E nisso que acho que travou um pouco a tela. Voltou. E nisso que, né, fazendo um balanço do que já se sabe com o que a gente não sabe, tem uma previsão de vacina ou é tudo muito incerto ainda de falar?
Então, na verdade, ainda é, infelizmente, tudo muito incerto. Vacinas, em geral, demoram um longo tempo para ser produzidas. As vacinas mais rápidas que a gente tem, produzidas nas últimas décadas, levaram quase 10, 15 anos para Caramba. chegarem já na disponibilidade para o público. Então, a gente tem tentado, né, os grupos que estão desenvolvendo vacinas, eles estão tentando ao máximo, né, agilizar os protocolos, mas agilizar com ética, com segurança, tanto experimental, tanto ética, tanto de acompanhamento. Mas por que os procedimentos com teste de vacina duram tanto tempo em geral? Porque o que você precisa saber se a vacina é capaz de criar é a resposta, é a memória imunológica. A vacina tem que ensinar seu corpo a se defender de uma infecção, de um antígeno, de um parasita que ela nunca viu na vida. E isso a gente tem que acompanhar por um período de tempo longo o suficiente para saber se o indivíduo está protegido. Então não é só uma questão de eu te dar a vacina hoje e ver se ela funciona. A gente tem que testar uma vacina, por exemplo, depois de todas as fases, e eu tenho que ver se você está protegido por 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos depois da vacina. Então, geralmente, essas etapas são demoradas, até você provar que ela é segura e capaz de promover uma resposta. Ainda assim, a gente tem alguns vacinas, alguns candidatos que são bem promissores. 2 dos candidatos mais promissores, eles estão sendo testados no Brasil no momento. É uma vacina americana, que usa o que a gente chama de quimera viral. Então, eles pegam um vírus que não faz nada com humanos, não causa nada em humano, é um vírus de outra espécie, não causa doença, e eles colocam nesse vírus uns pedacinhos do novo coronavírus, como se fossem uns pedacinhos de enfeite. Essas porções elas não são suficientes para causar doença, causar infecção na gente, nem nada. Mas são suficientes para fazer o nosso sistema imune achar que ele está vendo o novo coronavírus e montar uma resposta contra ele, sem que a gente tenha uma infecção rolando. Essa é uma vacina de Oxford, que está sendo testada agora, já começou a ser testada em São Paulo, e tem uma outra vacina de um consórcio chinês que está sendo testada em São Paulo, vai começar a ser testada no Rio, se eu não me engano, até o final do mês, e é uma vacina que a gente chama de vacina de vírus inativado. Basicamente, a gente pega o vírus morto, porque o vírus morto, ele também não vai fazer nada com a gente. Então, a gente pega o vírus morto e dá o vírus morto para o indivíduo, porque aí o nosso sistema imune é capaz de reconhecer o vírus morto, ele está inteirinho, ele só não faz nada, e com isso a gente consegue também produzir uma resposta contra a infecção. Essas são as 2 vacinas promissoras. Se tudo der certo, do jeito que os especialistas têm planejado, provavelmente essas 2 vacinas vão estar disponíveis para o público até o primeiro semestre do ano que vem. Isso é o melhor cenário que a gente tem. E aí gera um outro porém. A partir do momento que a vacina estiver disponível, começa uma corrida contra o tempo para a gente produzir em grande quantidade. Porque é um outro desafio. A partir do momento que a gente encontrar a vacina, é simplesmente uma vacina que o planeta inteiro vai querer e a gente não tem nenhuma fábrica que consiga produzir 6 bilhões de doses, 7 bilhões de doses em um período curto de tempo para vacinar todo mundo. Mas isso é uma discussão que depende muito de como vão ser as circunstâncias da vacina, como ela vai ser produzida, e é todo um outro campo de discussão à parte. Já tem uma discussão política, né? Quem recebe primeiro? Né? Exatamente, tem isso também. E num país tão desigual como o nosso, fica aquela reflexão de quem são as pessoas que vão conseguir o tratamento primeiro também, né? Então, acho que a ciência, mais uma vez, não está deslocada da nossa realidade, né? Do nosso contexto político, do nosso contexto social. E aí, sabendo, né, dessa previsão aí da vacina só para o ano que vem, talvez para o primeiro semestre, eu queria saber de você, então, o que a gente pode fazer atualmente para reduzir. Eu sei que alguns estados no Brasil, aqui nos Estados Unidos também já está sendo feito o relaxamento do isolamento social, e eu queria saber o que você vê, né, na sua perspectiva de como pesquisador, quais são as medidas ainda mais efetivas para se proteger do coronavírus. Então, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu faço sempre esse disclaimer, esse aviso no início que a gente ainda não tem nenhum tratamento nem vacina que seja eficiente. A vacina para prevenir, o tratamento para atenuar, para controlar a doença, né? Controlar a replicação do vírus, a gente não tem nenhum tratamento ainda que seja eficiente. A gente tem um tratamento promissor até agora, mas que ainda está em estudo, que é o uso de dexametasona, é um corticoide, é um anti-inflamatório, e
na verdade, 2 ou 3 estudos já sugeriram o uso de corticoides como possível tratamento para a Covid-19 e um ensaio randomizado, né, um ensaio tratando pacientes no hospital, mostrou que o tratamento com dexametasona foi capaz de reduzir o tempo que o indivíduo ficava hospitalizado sob tratamento, ou seja, agilizava o processo de recuperação dos indivíduos. Então, dexametasona não é a solução ainda, não saiam desesperadamente para comprar dexametasona na farmácia. A cloroquina. Mas esse é um dos tratamentos. Exatamente, uma outra cloroquina da vida. A cloroquina é um ponto fora da curva bizarro. Gente, mas não dá. A dexametasona, A dexametasona ela é um tratamento que está sendo discutido, está sendo testado. A gente ainda não tem certeza, a gente ainda não consegue afirmar com certeza que é um tratamento eficiente para todas as situações, em que janela ele é mais eficiente, em que janela ele é menos. Mas, a gente, enfim, resumindo, não tem nenhum tratamento ainda eficiente e não tem nenhuma vacina ainda disponível. Uhum. Se a gente for olhar para os países que já atravessaram o surto, né, que foram decretados livres do surto pela primeira onda, né, porque agora a gente tem esse conceito de segunda onda, basicamente o que esses países fizeram foram medidas rígidas de isolamento social. Quando a gente fala de medidas rígidas de isolamento social, só existe um tipo de isolamento social que causa efeito até agora, que é o isolamento onde toda a população que realiza atividades de serviço não essenciais tem que ficar em casa. Então, quem era liberado para funcionar nesses países? Você pode pegar a Alemanha, Coreia do Sul, China, você pode pegar Nova Zelândia. Guardadas as diferenças de áreas, diferenças de fronteiras, diferenças políticas, o isolamento social era bem característico. Apenas indivíduos da saúde ou da pesquisa, profissionais que trabalham com segurança, setores de alimentação, como mercado e restaurantes para entrega, e profissionais do transporte eram permitidos de operar normalmente. Uhum. Todos os outros indivíduos da população, sem restrições, tiveram o seu fluxo, né, a sua circulação controlada. Isso fez com que o espalhamento da doença reduzisse. A gente tem um conceito chamado de R0. R0 é um conceito que você usa em epidemiologia que significa o seguinte: para quantas pessoas alguém que foi infectado é capaz de transmitir a doença? Quanto maior o R0, mais rápido a doença se espalha. Uhum. Então, por exemplo, um R0 de 10, vamos supor, significa que um indivíduo infectado vai transmitir o vírus para 10 pessoas diferentes. Conforme o surto vai sendo controlado, esse valor de R ele diminui. Que é um valor que é calculado a todo instante, ele é dinâmico, ele não é fixo. Uma coisa interessante de dizer é, a partir do momento em que esse valor de R chega a 1, e aí não é matemática pesada, podem ficar tranquilos, a partir do momento em que esse valor de R chega a 1, isso quer dizer que o número de infectados na população estabilizou, porque cada indivíduo que pega a doença infecta para um novo. Então, conforme pessoas se recuperam, o mesmo número aproximadamente continua infectado. A partir do momento em que esse número cai para menos de 1, aí sim a gente começa a observar uma redução no número de casos diários confirmados, se a gente estiver testando todo mundo bem. Então, a OMS e esses países estão recomendando a reabertura somente quando você tem um alto número de testes na população e o seu R0 está menor do que 1. Uhum. O R0 do Brasil, no início de junho, no início de maio, estava em 8. Estava um número bem alto, era um dos mais altos do planeta. Atualmente, na semana passada, o nosso R0 estava em 1,2, então ainda estava acima dos valores recomendados, dos valores considerados. E mesmo assim, as prefeituras das grandes cidades resolveram fazer a reabertura de uma série de coisas, uma série de eventos, uma série de locais. E a grande questão é que toda vez que a gente faz uma política que interfere na pandemia, a gente leva uma certa janela de tempo para ver o impacto daquilo. Ou seja, a gente só começa a ver variações significativas nos casos por aquela medida 10, 15 dias depois, que é o tempo que leva para a gente ter novos casos. Uhum. Ou seja, só essa semana que a gente vai ver o impacto da reabertura. A gente precisa discutir tendências, a gente não discute só valores pontuais. Mais interessante é que ontem o Brasil teve o segundo valor mais alto de infectados e mortes desde o início da pandemia, com 40 mil novos casos, quase 1.400 mortes, exatamente 15 dias depois do início da flexibilização, no Rio pelo menos, né? Que foi dia 8 de junho. Então, se a gente continuar vendo essa tendência de casos elevados, isso de fato demonstra esse conceito. E o único cenário que a gente vê, de fato, o controle da pandemia, a proteção da população,
é quando a gente fortalece o sistema público de saúde para prover assistência para todo mundo e adota essas medidas de isolamento. Uhum. Então, esses são os dois cenários que a gente tem, positivos, que podem servir para controlar, e infelizmente nenhum dos dois foi adotado pelo Brasil ainda. Ainda, né? E eu acho, assim, como perspectiva de relações internacionais e de um cientista político, com as lideranças no poder agora, vai ser, assim, o cenário, na verdade, é bem pessimista, né? Até porque você tem lideranças que não acreditam na ciência. Na Né? verdade, a gente tem toda uma fase, uma outra discussão, mas a gente vive toda uma era, na verdade, de descrédito da ciência, de descrédito do conhecimento científico, do método científico, que tem uma série de bases, né? A gente pode discutir aqui, talvez, a internet como um agente positivo na sociedade, mas também como um agente negativo, porque igualou discursos que não eram validados Com certeza. na sociedade, pela observação, por discussão. Mas, de fato, uma coisa que a gente tem tido muita dificuldade hoje em dia é de adotar essas medidas, porque essas medidas são rapidamente enviesadas, são rapidamente tornadas, né, politizadas, sem a devida discussão, sem a devida atenção. Uma pergunta que surgiu aqui no chat que tem muita relação com isso é exatamente o seguinte: o Brasil é um país que é extremamente desigual. Então, as maiores preocupações quando o surto começou no país era que a gente poupasse os indivíduos que fossem das classes mais baixas da população, porque são pessoas que historicamente têm menos acesso ao sistema de saúde, a uma menor qualidade de saúde, uma menor qualidade de vida também. São indivíduos que são muito mais afetados. A gente discutia lá no início, né, se discutiu muito sobre o impacto econômico, que não podia fechar, porque os mais pobres dependiam de sair para trabalhar todo dia. Mas também são essas pessoas que são mais afetadas por um sistema de saúde fraco, um sistema de saúde que não consegue acompanhar isso. Historicamente, o Brasil ele tem um papel muito robusto em doenças infecto-contagiosas. A gente tem grandes cientistas que foram responsáveis por estudar, modelar doenças que circulam na humanidade, né, causadas por diferentes parasitas, diferentes vírus. O Brasil, inclusive, foi um dos membros que propôs e que fundou a OMS. E o primeiro presidente da OMS foi brasileiro, de fato. O Brasil tem um papel na saúde pública da humanidade muito importante, muito relevante. A história da enfermagem na América do Sul, por exemplo, passa por uma brasileira, a Ana Neri. Então, a gente tem um papel já na medicina, principalmente na medicina saúde pública, muito, muito importante. A gente tem políticas que são reconhecidas mundialmente, por exemplo, a abordagem para tratamento do HIV, né, de indivíduos que são soropositivos. A política que o Brasil adota é uma política que é referência mundial, porque é o único país do mundo em que você tem tratamento gratuito para indivíduos que são soropositivos e que você tem uma alta eficiência desse tratamento. Então, a gente tem uma série de acertos, mas, infelizmente, ultimamente a gente tem acumulado também uma série de erros que tem prejudicado muito o manejo dessa pandemia. Eu não vou negar, de maneira nenhuma, o Brasil, nesse surto, nessa pandemia, ele começou muito bem, começou muito acertadamente. Basicamente, tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda sobre epidemiologia, né, o Brasil tomou de medida logo nos primeiros dias, depois que o primeiro caso foi confirmado. Então, notificação compulsória dos casos, né, ser obrigado a relatar caso, diagnosticar, ser obrigado a relatar caso suspeito, fazer testagem em massa de quem entrava no país, discutir as políticas de imigração, né, de turismo, propor já aprovar as leis que descreviam o tratamento, tanto as medidas trabalhistas quanto as medidas, né, sociais do surto. Isso tudo o Brasil fez logo no início muito acertadamente. Mas, com o tempo, essas coisas elas foram se perdendo. Essas medidas foram sendo diluídas por achismo, por opiniões externas, por falácia, por fake news, por um monte de coisa. E fez com que o Brasil hoje em dia se tornasse o segundo país com o maior número de casos no planeta. A gente está atrás só dos Estados Unidos. Junto com os Estados Unidos, nós somos o único país que tem mais de 1 milhão de casos. A gente se aproximando dos 60 mil mortos hoje, porque é muito triste. Porque se você considerar várias outras coisas que inclusive são letais, são fatais na cultura do Brasil, inclusive a violência, a gente não tem um número de óbito uma taxa de óbito tão grande na população quando a gente está tendo desse vírus. E as pessoas têm vivido como se nada estivesse acontecendo e, sabe, tipo, querendo retomar as suas vidas como se a gente não estivesse enfrentando um surto. E é fundamental enfatizar isso.
a população tem um papel ativo no controle e no manejo dessa pandemia também. Fica esse aviso, se você pode, fique em casa. Sim, com certeza. E fazendo um parênteses aí para pegar essa pergunta aqui que saiu nos comentários de como a população mais pobre é afetada. Né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não existe um sistema universal de saúde. Né? O sistema de saúde é totalmente privado e as pessoas que ficam doentes, elas têm que pagar, e também você não paga uma taxa unificada para o serviço que você, quando você vai no hospital. Então você paga, vamos supor que você tem um exemplo que você vai no hospital, você paga a visita, você paga o médico, você paga o tratamento, você paga as ferramentas que o médico vai utilizar e, em alguns casos, você ainda paga a hora que você passa na sala de emergência. Então, isso vai somando. E a gente está falando de $1 que está indo aí para R$6. Né? Então, você imagine uma população, vamos dizer, a população mais vulnerável no país, que não tem esse acesso econômico a esses recursos e que simplesmente pode ter o coronavírus e não vai saber que tem o coronavírus, porque não tem o acesso para ser testado, porque os testes não estão sendo gratuitos também, e vai somente reproduzir o vírus, né? Também lembrando que muita pessoa aqui não existe essa coisa de, como é que fala no Brasil? Estou esquecendo os termos em português agora. O auxílio, né? Quando você não vai trabalhar, você ainda tem a opção de ser remunerado. Mas aqui não existe isso, né? É tudo negociado com o empregador, que muitas das vezes está num lado mais forte do que aquela pessoa que está no lado vulnerável, que não tem poder de barganha nenhum para negociar para ficar em casa e mesmo assim ser remunerado. Então, muitas pessoas preferem ir trabalhar. Vou pegar o exemplo da comunidade de imigrantes, né? É um estudo que a gente estava fazendo aqui, uma pesquisa que eu estou fazendo com uma professora agora, de que muitos imigrantes não têm a documentação legal para estar aqui no país e só o fato de você não ter essa documentação legal te coloca numa posição que você não tem nem como barganhar com o seu empregador. Então, assim, se você estiver doente ou não, você vai ter que trabalhar porque é o único emprego que você tem. E você tendo que trabalhar estando com coronavírus, você só vai passando isso, né, para as outras pessoas. Então, mais uma vez, de como até mesmo a estrutura do trabalho, a estrutura do sistema de saúde está montado de uma forma em que a gente reproduz essas desigualdades. Né? E eu vi também uma fala sua na Globo News de que a perspectiva... Você estava aqui nos Estados Unidos ainda, né? Há 9 meses atrás. Há 9 meses atrás eu estava. Assim. Eu cheguei em agosto do ano passado, estava assim. Sim, então chegou na mesma época que eu vim para cá, quando eu transferi. E aí você falou na Globo News que você percebeu uma diferença na perspectiva de como os Estados Unidos tratou a situação do coronavírus e como o Brasil lidou. Você poderia falar um pouco dessa diferença? Claro. Isso é muito interessante porque, como eu falei, o início do Brasil manejando com a pandemia foi um início acertado em muitos pontos. O fato da gente ter coletivas diárias para a imprensa, para a população, alertando o que estava acontecendo, articulando a compra de respiradores, né? Que a gente teve toda uma série de problemas depois, mas tudo isso acontecia no início. E aí, os Estados Unidos, na verdade, a gente inicialmente acreditava que o início do surto e provavelmente o epicentro do surto nos Estados Unidos, que não se esperava ser tão grande, fosse na Califórnia. Porque os primeiros casos, né, a primeira concentração de casos foi na Califórnia. Los Angeles, você teve casos, né? Primeiro microsurto de casos, você teve em San Diego, teve em São Francisco também. São regiões, né, num eixo de, 8, 9 horas de trânsito, é muito próximo. Então, e no início houve, de fato, um negacionismo muito grande dos governantes americanos acerca da pandemia. Então, enquanto o Brasil foi muito assertivo no início, muitos dos governantes foram negacionistas nos Estados Unidos no início. E essa situação ela foi mudando e você vai percebendo que essa situação vai mudando numa relação muito frequente, ao ponto de que teve um certo ponto da pandemia onde isso se equilibrou e a gente viu os governantes no Brasil e nos Estados Unidos dando o mesmo discurso, às vezes com intervalo de 12 horas, 24 horas. Não só os presidentes, mas também os governadores. Um falava assim, cloroquina funciona, é a solução. No dia seguinte, o outro falava, cloroquina funciona, é a solução. Esse vírus veio da China, então a gente vai chamar ele de vírus chinês. O outro falava, o vírus veio da China, vamos chamar ele de vírus chinês. Então essa relação foi se equilibrando, mas em um dado momento, de fato,
O consultor da Casa Branca, né, em questões de saúde, o Anthony Fauci, ele é muito bom, ele é um epidemiologista já que tem um histórico muito consolidado, uma carreira muito boa. E ele, de fato, teve a possibilidade de aconselhar, né, a Casa Branca, aconselhar as eleições presidentes, e os Estados Unidos começaram a dialogar mais com os governadores. Como os governadores, né, e os prefeitos, eles têm uma certa independência. Opa. Acho que travou um pouco. Travou? Desculpa. Voltou. Voltou. Tá me ouvindo? Voltou, aham. Beleza. Como muitos dos estudantes, como muitos dos governadores, muitos dos prefeitos, né, eles tinham uma certa autonomia, muitos deles decretaram o lockdown antes mesmo da Casa Branca assumir o estado de pandemia. Então, lá na Califórnia, né, no distrito de São Francisco, que era próximo do meu, e o meu, que era o Yolo County, eles decretaram, né, o lockdown muito antes de fato da pandemia ter começado. Eu lembro que a gente estava já acho que na segunda ou na terceira semana de março quando isso aconteceu. E aqui no Brasil a gente teve o contrário. A gente teve uma questão mais assertiva no início, a gente teve os governadores também sendo muito assertivos. Então a gente teve os governadores decretando lockdown, né, diminuição da frota para transporte, né, desobrigando agências estaduais, elementos estaduais, né, de fazer trabalho presencial, restringindo a circulação de pessoas, aglomerações em locais públicos, mas isso foi sendo afrouxado com o tempo e foi sendo afrouxado conforme a doença chegava no Brasil. Ou seja, o número de casos continuou aumentando e levou a esse cenário que a gente tem atualmente. Uhum. Não é. Ou então faz igual a última declaração do Trump, né? Para de testar que os casos vão para baixo. Desculpa, estava deu uma falhada aqui na voz. Ou então faz igual o Trump, na última declaração que o Trump deu no Twitter essa semana, falando que para abaixar os casos é só parar de testar. Se você só está doente se você tiver o diagnóstico, né? O que o pessoal costuma brincar. Mas é uma questão muito séria, porque uma das maneiras de você rastrear como o surto está se comportando em território, dentro do seu território, é testando o máximo de pessoas que você pode. Uhum. O Brasil, a gente não consegue nem o Imperial College. Vamos lá, o John Hopkins, que é um hospital, que é um centro de pesquisas, um hospital gigante nos Estados Unidos, é o que tem acompanhado mundialmente o número de casos. Em todos os países, por distrito, para as regiões que têm distrito. E o Imperial College, na Inglaterra, é o que está sendo referência mundial nas predições do surto, né? Afirmar o número de mortes, o número de casos prováveis para um período. O Imperial College não consegue mais prever o número de casos prováveis para o Brasil. A não ser em janelas muito pequenas de tempo, de tanto que a gente subnotificou. O Brasil não consegue mais testar o suficiente. Uhum. Por que a gente vem tendo, nas últimas 2 semanas, 3 semanas, 30 mil novos casos por dia? Que a gente não consegue testar mais. Se a gente conseguisse testar mais, a gente teria muito mais casos. O que se estima é que a subnotificação no Brasil está em mais de 10 vezes. Então a gente provavelmente tem nesse momento, pelo menos, uns 10 a 15 milhões de casos positivos. Caramba. Isso é quase 10% da população. Não tem nenhum surto no Brasil que tenha atingido 10% da população de uma vez na era moderna. Uhum. Caramba. Então a situação pode ser bem pior do que o que está sendo televisionado e mostrado aí para a população, né? Com certeza. Né? Então, olha, eu sei que a gente já está chegando a meia hora de live e aqui tem o limite do Instagram, mas a gente vai falando sobre o coronavírus, mas eu quero pular para uma parte também mais pessoal, porque eu prometi a galera que a gente ia falar sobre educação e também sobre um pouco das oportunidades que a gente teve enquanto moradores da Baixada Fluminense, como aquelas oportunidades de bolsas que te trouxe aqui aos Estados Unidos e que me trouxe também em 2015 e agora no ano passado a estudar aqui. Então, primeiro eu quero começar perguntando, que eu vi uma declaração sua na Globo falando que o seu interesse por ciência veio de um filme do Jurassic Park. Sim, sim. Eu queria ser paleontologista quando era muito novo, assim. Ah, sério? Eu queria trabalhar com dinossauro, era a paixão da minha vida, assim. Mas porque eu achava que paleontologista é clonar dinossauro, ter meu próprio jardim com meus dinossauros, igual o filme e tal. Nada contra paleontologistas, ainda gosto muito da área. Mas depois acabei optando por outra, mas meu sonho quando criança era isso mesmo.
Não, então o seu foi o Jurassic Park e o meu foi o Indiana Jones. Eu queria ser historiador, sabe? Pesquisar assim, antropólogo, Sim. muita coisa, muita coisa. E eu quero saber da onde, tá, veio o filme, mas da onde que você atribui assim o desejo pela ciência e o desejo de querer aprender mais? Né? Da onde está surgindo assim essa motivação pela ciência, pela, Ah, edu- sim. pela educação no geral? Então, eu atribuo principalmente a duas coisas. A primeira é que, de fato, eu sempre fui muito curioso. E quando você é muito curioso, simplesmente quando criança, o mundo natural é uma fonte muito grande de curiosidade para a gente, né? Entender como as coisas funcionam, como os animais se comportam, como eles são, o que acontece nas estrelas, o que acontece com os elementos químicos, né? Coisas que... Isso tudo é muito curioso, é muito mesclado para a gente, assim. E eu gostava muito de ler, de estudar sobre essas coisas, ler sobre buraco negro, viagem no tempo, sobre clonagem. Aham. Então, desde muito novo, assim, eram temas que me divertiam, que eu achava interessante saber sobre, pensar sobre e tal. Sempre adorei ficções científicas, de modo geral. Aham. Então, eu sempre fui muito curioso e acho que isso refletiu muito. Mas, assim, além disso, eu tenho que agradecer muito aos meus pais, tanto a minha mãe quanto meu pai. A minha mãe foi auxiliar administrativa há muitos anos, atualmente ela é psicopedagoga, mas ela e meu pai sempre investiram muito na minha educação. A minha mãe, o meu pai sempre cobrou muito dos meus estudos, sempre queria saber o que eu estava aprendendo, o que eu estava estudando, queria que eu demonstrasse que eu tinha aprendido, e sempre me incentivou a ler muito. Minha mãe também sempre me incentivou muito a ler. No nosso bairro tinha uma biblioteca comunitária, a biblioteca da subprefeitura. Eu lembro que minha mãe entrava mais tarde no trabalho, 3 dias na semana, para me levar quando era criança na biblioteca e me deixar lendo na biblioteca antes do trabalho, 2 a 3 horas por dia. Assim, ela me deixava lá lendo qualquer coisa que eu quisesse ler. Exatamente porque ela via a necessidade de me incentivar à leitura, ao aprendizado, ao estudo. Uhum. Então, ambos os meus pais eles têm um papel fundamental nesse meu processo. E é um motivo de muita alegria para mim, assim. Então, eu já queria, desde novo, trabalhar com ciência. No ensino médio, tive a oportunidade de fazer um curso técnico no Inmetro e conheci mais sobre as áreas científicas, né, principalmente física e química. Mas a vontade de trabalhar com biologia ainda estava lá, fiz o vestibular para a FRJ, passei. E só dentro da faculdade mesmo que eu conheci a microbiologia, conheci o mundo dos vírus e comecei a trabalhar com vírus. Uhum. Sim, não, super interessante. Eu acho que eu tenho muito a relacionar com a tua história, porque eu agradeço principalmente à minha família, que sempre apoiou muito, e também aos professores que eu conheci, principalmente durante o meu ensino médio. O pessoal do Colégio Santa Teresa, que não fica numa área central de Belford Roxo, fica numa área mais afastada do centro, mas que foi uma área assim que trouxe tantas perspectivas novas do que é se viver em Belford Roxo, até mesmo afastado do centro de Belford Roxo, porque dentro do próprio município você tem mini outras realidades, né? Nem todo mundo está partindo do mesmo ponto. E aos professores que eu conheci nessa escola e também no CIEP 117, que foi uma das primeiras escolas bilíngue estadual na Baixada. Acho que foi a primeira, na verdade. Né? Tinha uma parceria com o consulado americano, a gente tinha até algumas aulas em inglês e tudo mais, e foi assim, uma escola que me mostrou diferentes perspectivas, mundos, né? Mundos, que eu acho que é o que você falou, ter a curiosidade para poder descobrir mundos, né? Seja ele qual for, cada um tem a sua área, você na ciência biológica, eu na ciência política, mas a gente está falando do mesmo fenômeno que é expandir visões, perspectivas, mundos. E eu achei muito bonito e honesto, né, o que você falou na entrevista com a Globo News, que foi que a nossa experiência, as particularidades da nossa experiência não reflete a realidade hoje da região da Baixada Fluminense, né? Eu achei isso muito incrível porque às vezes passa aquela ideia de que a gente nasceu talentoso, né? E eu acho que nunca é essa a ideia, né? A gente não é um produto, a gente é sim uma combinação de processos das oportunidades que foram apresentadas a gente, né? Mas a gente tem que oferecer essa oportunidade no primeiro momento, né? Não sei o que você acha disso, mas Não, com toda certeza, o que você está falando é muito pertinente, assim. Muitas das pessoas olham para mim, né, falam comigo como se eu de fato
tivesse batalhado, corrido atrás, conquistado tudo. De fato, aconteceram batalhas, aconteceram lutas, superei obstáculos, mas muitas coisas influenciaram. E muitas coisas que, infelizmente, não são uma realidade no nosso contexto. O fato do meu caso, por exemplo, eu tenho uma família estruturada que se importava com a educação, uma família que, mesmo sendo de classe média baixa, me permitiu continuar estudando, numa fase onde muitos jovens têm que começar a trabalhar. Meu pai sempre falou, filho, quando você quiser continuar estudando, na medida do possível, dentro das minhas condições, você e sua irmã vão continuar estudando. Sabe? Isso não é a realidade de muita gente de classe média baixa. O nosso Brasil é um país desigual demais. Então, o que eu vejo é, quando eu olho para a minha história não é singular porque ela é bonita, porque ela é única, ela é singular porque ela é minha. Sim, com certeza. A história de cada um é singular porque é a sua própria história. Mas a gente não é agente da nossa própria história sozinho, a gente está à mercê de muita coisa. E, infelizmente, muitas outras pessoas poderiam ter tido oportunidades iguais, melhores que as minhas, e provavelmente não tiveram, não foram alcançados por uma série de obstáculos no caminho que a pessoa não consegue superar. Não consegue superar por adversidades, né? Então, é uma questão muito preocupante, que a gente tende a não encontrar nas classes mais altas da sociedade. Com certeza. E eu compartilho da mesma coisa. É uma coisa que a gente está passando agora. Você está com 27 anos agora, né? Eu vou fazer 22. Então, assim, essas são as questões que eu estou sofrendo no momento, no sentido de reconhecer o que fez aí de diferente no caminho que me colocou nessa posição, sem aquela questão de se culpar, né? Porque a gente não pode também se culpar por estar tendo as oportunidades, mas o que você faz com esses privilégios e essas oportunidades que a gente tem no momento, né? Para que mais pessoas possam ter. Porque também não adianta querer... Tem gente que... É uma realidade. Tem gente que tem a oportunidade e não liga para os outros, realmente, né? Mas eu acho que esse não é o nosso caso. Sim, exatamente. Esse não é o nosso caso, né? Você, através da ciência, agora devolvendo à sociedade o seu conhecimento e eu tentando fazer a minha parte, sabe Deus como, né? Através do canal, talvez. Essa é a proposta, de atingir mais jovens que possam pensar assim. Outra coisa que eu tenho para comentar, aqui no comentário o pessoal está falando que tem uma série de medidas de desmonte na questão ambiental, na questão da educação, mas, então, para pegar um gancho, eu sei que você fez iniciação científica, né? Eu queria saber o que você acha que está acontecendo agora com a iniciação científica no nosso país, né? Porque é uma situação muito triste também. Sim. Uma coisa interessante o Brasil, ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, tem sofrido perdas significativas no orçamento para pesquisa, para ciência. E é triste porque, infelizmente, uma grande parte da sociedade não entende o papel da ciência na composição da sociedade. A gente entende, geralmente, vagamente, em situações como essa de pandemia. O que um cientista faz? Vagamente a gente sabe que os cientistas estão pesquisando a cura do coronavírus aí. O que você perguntar para a maioria da população, o que faz o cientista agora, ele vai te dizer. Mas é difícil, de fato, a gente enxergar a produção de conhecimento, a geração de conhecimento, a discussão do conhecimento na sociedade como algo que promove inovação, como algo que promove a melhoria, seja do pensamento, seja de produto, seja de serviço. Então, quando a gente causa o desmonte, quando a gente corta, quando a gente prejudica essas áreas, essas coisas, o que acontece é exatamente isso. A gente acaba causando um prejuízo que impacta a sociedade toda, mas a gente só vai perceber essa conta no futuro. Quando, de fato, exatamente, no futuro. Então, o impacto da perda de conhecimento ele é muito grande, mas ele é diluído a médio e longo prazo. Ele não é imediato. Talvez por isso as pessoas demorem a perceber. Isso é uma questão interessante, que, por exemplo, agora a gente está vendo o Brasil tendo dificuldades em manejar o surto. Por uma série de medidas que não são acertadas, por uma série de medidas desencontradas, uma série de informações que são divulgadas de maneira inadequada para a população e que são situações que poderiam ser revertidas se a gente tivesse, de fato, a difusão da ciência na sociedade.
Aqui a gente pode até tentar fazer uma meia-culpa, né? Tipo, porque a ciência e os pesquisadores acadêmicos, de fato, têm que dialogar com mais facilidade com a população, tem que saber traduzir isso de uma maneira mais simples, mas isso acaba também tendo um peso menor quando a gente compara, né, os obstáculos que a gente tem encontrado para fazer ciência no Brasil, em qualquer área, sejam nas sociais, sejam nas biológicas, sejam nas exatas. Sim. Não, concordo. Acho que é uma coisa que eu percebi aqui nos Estados Unidos, eu não sei se você concorda, mas o cientista aqui, o pesquisador aqui, ele é entendido como uma profissão, né? E não como um hobby. Eu não sei se você... Sim. Aqui Isso é uma questão interessante. De fato, a ciência nos Estados Unidos ela é vista como uma carreira. Sim. Não é como é que se diz? Como é que é o termo em português? Eu esqueci também, mas não é uma carreira que é considerada uma das carreiras com maior recompensa financeira, com maior posicionamento, status social, mas é uma carreira de fato. Então você consegue planejar sua vida curto, médio e longo prazo através da academia, né, planejando sua carreira científica. E no Brasil as pessoas não têm essa percepção, apesar de ser. Então a gente acaba tendo indivíduos que são considerados, são vistos como externos estudantes, eles estão estudando para sempre. Você vê o indivíduo recebendo bolsa, acha que o indivíduo está recebendo uma ajuda de custo, uma esmola quase, dependendo do tipo de bolsa que você recebe, quando na realidade isso é o salário do pesquisador. E isso é algo que a gente não tem percepção. Uma coisa interessante, por exemplo, eu fui aluno de mestrado, agora eu sou aluno de doutorado. As bolsas de doutorado, elas não têm reajuste há quase 10 anos. Então, por exemplo, o poder de compra que um aluno de doutorado tem é defasado em relação à sociedade. E isso só vai mudar depois que ele tem doutorado, vai fazer um pós-doc. A única maneira dele entrar na academia é, de fato, passando um concurso para professor ou para pesquisador, geralmente no Instituto Estadual ou no Instituto Federal. A oferta de vagas é menor, você não tem uma popularização de carreiras científicas no país. Então, a gente tem muito dessa dificuldade. Falta um diálogo também, muitas vezes, com a iniciativa privada, que no Brasil não incentiva tanto quanto nos Estados Unidos a produção científica, principalmente de conhecimento básico. Então, são coisas que são importantes de relatar. A gente tem uma pergunta aqui do Leonardo falando: Rômulo, qual é o papel das ciências sociais em geral para a pesquisa na saúde? Quer comentar? Eu tenho algumas respostas, mas você pode comentar. Então, eu tenho as minhas, mas como você é das ciências sociais, você fala dela, você fala do papel primeiro, e aí eu falo depois. Não, eu posso falar também, mas... Assim, é fundamental. Bom, as ciências sociais, primeiramente, assim, do Beabá, está começando pelo estudo da sociedade. Se a gente pegar as questões das desigualdades, você saber relacionar como essa crise que começou na saúde reflete no macro da sociedade, na economia, na política, nas desigualdades, no racismo, né? Que agora aqui nos Estados Unidos a gente está vendo com esse movimento, a comunidade negra indo às ruas para protestar contra essas injustiças sociais. Então, assim, a ciência social é fundamental para saber fazer essas relações de como uma crise no sistema de saúde, uma crise sanitária, é capaz de respingar em todas as outras áreas da esfera da sociedade, né? Sim. E também a ciência social, penso eu, né, que ela te prepara para você ser um melhor cientista e pensar melhor criticamente, né? Você não tem como é que você pesquisa, como é que você contesta aquilo que você achou como é que eu falo, como conhecimento, porque a ciência está sempre caminhando para frente no sentido de testar, né? De testa, retesta, testa e reteste. A ciência social, acho que ela fundamenta isso dessas ferramentas para você ter essa capacidade de crítica de olhar, ali tem um erro, por que eu estou errando? Será que os meus preconceitos que eu tenho é o que está me levando a errar nessa pesquisa? O quanto de mim está nessa pesquisa? O quanto do que eu carrego está sendo, sabe, meio que influenciando a pesquisa, ou o que é a pesquisa mesmo? Eu não sei se eu fui muito claro, mas assim, eu sou cientista das humanas, então assim, a gente filosofa mesmo. Sim, não, com certeza. Eu acho que é muito o que você falou é verdade, assim, corroborando um pouco. Tudo que a gente discutiu até agora, nessa live, é tocado pelas ciências sociais, o aspecto de saúde que a gente tocou. Por exemplo,
Questões simples como a gente vai distribuir recurso durante a pandemia. Para que você aprenda a distribuir recursos, tem que entender como é que a sociedade está estruturada, como é que as classes estão divididas, como é que a concentração de renda acontece, como os indivíduos que recebem dinheiro gastam seu dinheiro, por exemplo. O que é mais importante? Como os discursos que são proferidos pelas autoridades competentes e por gente falando coisas aleatórias no WhatsApp chegam nesses grupos. Isso é competência das ciências sociais. Entender como é que isso afeta as diferentes camadas da população, para a gente poder entender, por exemplo, quais são as melhores medidas que a gente deve implementar numa determinada região, numa determinada localidade. Como é que a gente faz para fazer com que uma determinada medida surta mais efeito? Como é que a gente entende o efeito de uma medida? Por exemplo, isolamento social é uma discussão que não é só de exatas. A gente fica pensando em perspectiva econômica, perspectiva biológica, controlar a circulação do vírus, controlar, não deixar a economia parar para quem é contra isolamento, mas isso tudo é mergulhadíssimo em ciências sociais, porque você precisa entender a sociedade que você está inserido para discutir o efeito dessas medidas. Com certeza. E é por isso que você tem, por exemplo, países que são mais progressistas, que são mais amplos na discussão de medidas ao longo da história, implementando com mais eficiência medidas de isolamento social, por exemplo. Então você tem a Alemanha, você tem Nova Zelândia, implementando com muita eficiência, porque teve uma aceitação muito grande na população. No dia seguinte a decretar o lockdown, você tinha já mais de 70% da população isolada. Isso tudo passa por compreensões do contexto em que a gente vive. E isso são competências das ciências sociais, não tem como. É muito bonito, gostaria que fosse também das biológicas, mas isso é competência das sociais. Sim, com certeza. A minha esfera é outra, mas é igualmente importante. Inclusive, uma coisa que a gente muito escuta, né? Às vezes a gente tem aquele pensamento, vamos fazer o que está fazendo lá nos Estados Unidos. Mas a gente tem um modelo de sociedade totalmente diferente, né? E saber compreender o que funciona para um país, o que funciona para outro, o que a gente pode aprender, também passa pelas ciências sociais. Saber entender que o processo histórico do Brasil é diferente do processo histórico dos Estados Unidos. Então a gente vai ter que ter, como é que fala? Approach, sabe? Perspectivas diferentes para poder solucionar o problema. Claro que a gente não está ignorando completamente as soluções que estão vindo do mundo, mas a ciência social dá essa perspectiva de que o Brasil, né, tem uma realidade totalmente diferente de qualquer outro país, e por isso a ciência social é necessária para a gente entender o que faz o Brasil, né? Com certeza. Mas senão a gente cai no erro de replicar, só replicar. E a história não tem como replicar o contexto de um outro país no outro, né? Sim, com certeza. E aí, olha, acho que a gente já está entrando nos 52 minutos, então acho que a gente pode falar sobre como você, como pesquisador, qual uma mensagem que você pode deixar para os jovens, para os professores, para os educadores que estão nos assistindo. Minha irmã acabou de mandar um coraçãozinho, porque ela quer fazer biotecnologia na universidade. Nossa, que legal. Então... Manda aí fala com ela para ir. Você está assistindo. Então, irmã do Lucas, procura a UFRJ, tem um campus em Xerém de biotecnologia, que é muito bom. Recomendo. E aí, se quiser trabalhar com vírus, me manda um e-mail na iniciação científica. Olha aí. E qual uma mensagem que você deixa para o pessoal aí, no geral, né? Sim, não, com certeza. Isso é muito importante também. A imagem que eu quero deixar para vocês, a mensagem que eu quero deixar é, por favor, acreditem na ciência, acreditem no que autoridades competentes dizem sobre determinado assunto. Então, quando vocês ouvirem algo, não diga assim, eu gosto disso, vou aceitar, não gosto, vou rejeitar. Busquem, eu costumo dizer que com 15 segundos no Google você consegue checar uma fonte oficial hoje em dia. Isso é maravilhoso. A gente não precisa cavucar muito, ligar para a biblioteca, pedir para reservar um livro, igual eu tinha que fazer 15 anos atrás, 20 anos atrás. 15 segundos você consegue chegar numa informação e descobrir o que está acontecendo. Então, assim, enquanto cidadãos, tenham um compromisso com a verdade, tenham um compromisso com a realidade do nosso país. Por mais que a economia esteja prejudicada, o mais bizarro que a gente pode enfrentar nesse momento é
a negação se tornar amortizado com a perda de tantas vidas. A gente está tendo 60 mil mortos, isso é sem precedentes na história do país em termos de epidemia, e a gente continua tendo governantes que se posicionam como se nada tivesse acontecendo, a gente continua tendo pessoas que se posicionam como se nada tivesse acontecendo. Não espere que seja alguém próximo de você para isso, não espere que seja um conhecido seu. Se for um conhecido seu, meus pêsames, eu lamento muito todas essas mortes. Infelizmente, acredito que a maior parte delas poderia ser evitada por outras medidas, que infelizmente a gente não tem, a gente que está no front de pesquisa não tem controle para tomar, mas que a gente tentou comunicar, avisar. E para vocês que pensam em carreira científica, pensam no papel da ciência, da academia, invistam. Por mais que a ciência ela seja, de fato, venha sendo depreciada, é muito recompensador saber que você está contribuindo para a humanidade com coisas relevantes. Eu gosto de pensar que toda vez que a gente faz um experimento, toda vez que a gente descobre alguma coisa, discute uma ideia, você está chegando em um ponto, em uma parte da história da humanidade que ninguém nunca chegou antes. Se parar para pensar, todo mundo que já viveu, que já existiu, que já pensou, você descrever um mecanismo novo, discutir uma ideia nova, pensar uma abordagem nova, você está fazendo algo que é sem precedentes em toda a história da humanidade. Então a ciência tem um aspecto muito bonito por isso. E não só bonito, um aspecto transformador. Ela é capaz de transformar vidas. Então, assim como, de fato, eu me apaixonei, me envolvi pelas ciências biológicas, eu tenho usado ela no meu dia a dia para tentar fazer a diferença para o mundo, para as pessoas à minha volta, assim como o Lucas também tem tentado fazer para as ciências sociais. Então, acreditem de fato nos sonhos de vocês, corram atrás daquilo que vocês desejam, procurem fontes confiáveis, se especializem e, basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra questão, vocês podem me procurar nas minhas redes sociais. Eu, às vezes, demoro para responder, porque eu estou recebendo um monte de mensagem agora. Tá E como eu concorrido, estou trabalhando no laboratório, eu tenho uma janela muito curta de tempo para responder. Se você está assistindo essa live e ainda não te respondi, mil desculpas. Mas, por favor, façam contato. Se tiver alguma outra dúvida, qualquer outra questão, comigo, com o Lucas também, a gente pode aparecer, marcar novamente para discutir outras ideias, outros temas, outras coisas também. Vai ser muito legal. Com certeza. E é isso. Muito obrigado a todos e tamo junto. É isso. Eu concordo, deixo o like nessa fala aí completamente e deixo uma mensagem de que, gente, critiquem. Por trás de todo discurso tem uma história, tem uma subjetividade, tem um projeto. Então, em vez de cancelar, procura entender o que aquela pessoa está falando e aí sim discorda ou concorda, mas ouve e tente compreender, analisa o que está sendo falado, né? Às vezes eu ouço muito essa frase, menos emoção e mais razão. Às vezes, né? Não sei se você concorda. Sim. Nesse período de pandemia, a gente precisa de um pouco mais de razão, de fato. Mais razão. Analisa o que está sendo colocado, não leva sempre tudo como verdade e critica, porque é a base da ciência, né? Criticar a todo momento, né? E é isso, Então é isso. É isso. E vamos voltar para fazer outra live, hein? Claro, com certeza. Vamos agendar outra já. Tem um pessoal Vamos falando... deixar marcado. Olha, tem um menino, só para antes de terminar, tem um menino que perguntou como a gente conseguiu fazer o intercâmbio. Eu vou fazer um vídeo no canal, no YouTube, falando das oportunidades de intercâmbio no futuro. Eu vou descrever tudo bonitinho, o processo seletivo, como que foi. Eu explico mais detalhadamente lá. E a gente também pode voltar numa live para você falar da experiência em específico que você teve na Universidade da Califórnia. E eu falo sobre a minha experiência aqui. Né? Com certeza. A minha bolsa, só fazendo parênteses, né, umas aspas, foi por um programa americano, do governo americano federal, e eles têm uma das modalidades de bolsa que é para estudantes de doutorado. Eles têm várias, inclusive as inscrições para quem é estudante de doutorado estão abertas agora e vão até agosto. Então, se você está assistindo estudante de doutorado, quiser dar uma olhada, vocês podem procurar Fulbright Brasil. Essa não foi a bolsa da Dimension, não, né? Não, a que eu fui para a Califórnia foi a bolsa da Fulbright, que é do governo americano. E a que eu estou trabalhando agora é da Dimensions. Da Dimensions. Da Dimensions, e a gente pode discutir sobre ela depois também. Sim, com certeza. Que já é de uma professora brasileira que trabalha em Washington. Sim, é de uma ONG em Washington que foi fundada por brasileiros. A iniciativa é muito legal, eles querem investir em minorias e em alunos da ciência que não têm fomento, financiamento para fazer pesquisa. Show de bola. Olha, parabéns, 30 segundos, muito obrigado
por ter vindo aqui, pela disponibilidade. Eu sei que você está super corrida aí com a sua agenda, mas eu agradeço de coração e a gente volta no futuro. Ah, que bom. Muito Tá obrigado, certo? agradeço bastante. Tá certo? Pessoal, um abraço. Valeu, Um povo. Tchau, abraço. tchau. Se cuidem e fiquem em casa se puderem, hein? Fiquem em casa. Tá certo? Tchau, tchau, Rômulo. A gente se fala. Valeu, tchau, tchau, Lucas. Abração. Abraço.